Não questione o método de Deus. Não fazia sentido algum para aquela mulher viúva que já estava em dívida pedir vasilhas emprestadas. Afinal de contas, ela já estava em dívida, já estava com uma dívida que o marido deixou. Agora ainda pedir algo emprestado, você consegue compreender que a petição do profeta direcionada por Deus não faz sentido algum dentro do contexto com que aquela mulher está vivendo? Não questiona Deus, não queira questionar os métodos de Deus. Deus sabe exatamente, perfeitamente como trabalha. Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei algumas aplicações sobre a multiplicação do azeite daquela pobre viúva. Bom, se esse tipo de assunto te interessa, por gentileza, verifica aí se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela poderosa palavra de nosso Deus. Vamos lá? Sem mais delonga, roda a vinheta. Bom, queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, o texto se encontra em 2 Reis, capítulo de número 4. Eu quero apenas ler o verso de número 7, que está escrito assim: Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bom, queridos e amados irmãos, eu não vou entrar na história, nem no contexto, que você conhece muito bem, muito famosa essa história da multiplicação do azeite na casa desta pobre viúva que tinha apenas uma botija de azeite. Bom, eu preparei 5 aplicações para a nossa meditação. A primeira aplicação dessa história é a seguinte: não questione os métodos de Deus. Exatamente. Deus sempre trabalhou na contramão da nossa lógica. Conseguimos observar em todas as passagens da Bíblia, em várias histórias da Bíblia, que a forma em que Deus orientava os seus profetas, orientava os seus servos, em certas situações não fazia sentido algum. E exatamente no método de Deus é que o povo conquistava as vitórias. Bom, por isso que a Bíblia diz aqui, por exemplo, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. As coisas de Deus parecem loucura para o homem natural, mas para o homem espiritual é poder de Deus. Então, nessa primeira aplicação, Deus está te dizendo: não questione a forma em que Deus está trabalhando. Não questione a forma em que Deus está te dando essa direção. Apenas obedeça. Pegou a visão? Sendo assim, vamos para a segunda aplicação de hoje. A segunda aplicação é a seguinte: só tem quem reconhece que não tem. Observem bem que quando o profeta conversa com essa mulher, ele diz: o que tens em casa? Ela responde: tua serva não tem nada, vírgula, apenas uma botija de azeite. Você consegue observar que uma botija de azeite não significa nada. É alguma coisa. Mas para aquela mulher, mesmo tendo apenas uma botija de azeite, ela disse: tua serva não tem nada. Sabe o que eu aprendo com isso? Realmente, aquele que tem, reconhece que não tem. Ou seja, espiritualmente dizendo, tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Ou seja, se eu tenho um bom trabalho, se eu tenho uma boa saúde, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho uma família, porque foi Deus que me deu. E se foi Deus que me deu, existe um dono. Ele é o próprio dono. Tudo pertence a Ele. Ou seja, o que eu acho que eu tenho ainda é insuficiente por aquilo que Deus tem e por aquilo que Deus é. Pega essa visão. Sendo assim, vamos para a terceira aplicação. E a terceira aplicação é a seguinte: espere acontecer. Depois você conta, claro, se você quiser. Você consegue observar que esta mulher, quando vai essa viúva, provavelmente quando ela vai pedir vasilha emprestada para todos os seus vizinhos, ela não conta a situação. Provavelmente ela não vai contar o motivo, até porque ela nem sabe por que o profeta pediu para pedir vasilhas emprestadas e ainda vasilhas vazias. Eu, por experiência própria, muitas das vezes, quando eu ia comprar algo, quando eu ia projetar algo, eu saía contando antes de receber e nenhuma delas deu certo. Mas no dia que eu aprendi com esta história de não contar o meu segredo, antes que aconteça, as coisas começaram a fluir naturalmente sobre a minha vida e as coisas começaram a dar certo. Quer um segredo? Não conte para ninguém. Conte apenas para Deus no teu quarto. Depois que você conquistar a sua vitória, se você sentir e quiser testificar, fique à vontade. Mas o segredo é esse: não conte a ninguém. Espere acontecer. Pega esta visão. Sendo assim, vamos para a penúltima aplicação. E a quarta e penúltima aplicação é a seguinte: antes da dívida vem o caráter. Você consegue observar que as primeiras palavras desta viúva com o profeta, ela não foi contando já o seu problema, a sua dívida. Ela não foi contando
já o seu problema, por assim dizer. Ela primeiro contou as qualidades do seu esposo que havia falecido. Diz que ele tinha um caráter. Teu servo que temia o Senhor. Ela começa a revelar para o profeta o caráter do seu marido. Você consegue observar, ainda que o marido está morto, mas o seu caráter ainda estava vivo. O que eu aprendo aqui? Que devemos deixar legados. A nossa maior identidade, o nosso maior legado é o nosso caráter. Ainda que nós perdemos tudo que está em nosso redor, mas o nosso caráter tem que permanecer. Tudo vai se passar, mas o nosso caráter de vida, que é a nossa maior identidade, tem que ficar depois que partimos dessa terra. Prioriza o teu caráter na presença de Deus. Sendo assim, chegamos no final desta aplicação. Vamos para a última aplicação dessa linda história. E a última aplicação que eu preparei é a seguinte: obedeça sem entender o porquê. Observem bem que essa mulher, sem entender, como eu disse que não fazia sentido, ela conta a sua situação, a dívida em que o seu esposo deixou devido à sua morte, que os credores foram cobrar ela e levar os seus filhos como escravo para pagar a dívida. Vê o profeta e diz assim: o que tens em casa? Ela diz: tua serva não tem nada, apenas uma botija de azeite. Então o profeta diz: vai, pede aos vizinhos vasilhas emprestada e vasilhas vazias. Não faz sentido, mas nós não vemos aqui esta mulher questionando o porquê. Ela não questiona o profeta, ela apenas obedece, mesmo sem entender. E grande foi a vitória desta viúva. O azeite se multiplicou, ela pagou as dívidas e ainda viveu do resto, como a Bíblia nos registra. Bom, essas são as 5 aplicações de hoje. Que você possa viver esta palavra. Contribui compartilhando esse vídeo para que mais pessoas também possam ser abençoadas pela palavra de nosso Deus. Bom, até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe.